E aí, agora eu quero plotar todas as bandas em tons de cinza. Tranquilo, cara. O que você vai fazer? Ao invés de você fatiar, fazer um slice, né, dizer eu quero a 4 apenas, não, eu quero a IMG inteira. E aqui isso aqui é um parâmetro, tá? O plot é uma função. Entenda função como se fosse uma função matemática mesmo, que recebe um valor, recebe um valor ou vários valores, né, como parâmetros de entrada e devolve um resultado, né, um output, beleza? E essa função aqui, ela tem como parâmetros o meu dado, que eu vou visualizar, e também um parâmetro chamado call, que eu passo o tipo de cor, a rampa de cores que eu quero nesses dados, tá bom? E aqui, esse é o parâmetro, e o valor que eu passo para o parâmetro é chamado de argumento, tá bom? A gente usa esse techniquez de programação porque isso está disseminado na internet. Quando você quiser procurar um conteúdo, né, para, por exemplo, uma outra linguagem, então você consegue navegar com facilidade, tá? Se eu falar que, eu coloco isso aqui, galera, isso aqui é sobre as cores, tá? Aí você vem e coloca para executar e olha só, ele chama todo mundo. Mas eu tenho que dizer o que é esse cara, porque é importante para você mesmo deslanchar, entender, isso aqui é uma função, isso aqui é um argumento para um parâmetro, isso aqui é um parâmetro, isso aqui é o argumento desse parâmetro, tá? E qual é o argumento? Cores em tons de cinza, quantos tons? 256, tá? Que são os níveis aqui. E aí ele vem assim, dessa forma, tá? Conforme a gente vai esticando, é porque como eu tô com a telinha pequenininha aqui, conforme a gente vai esticando, ele vai adequando essas margens aqui, tá bom? Aí ele vem com esse nome, tá? A gente vai aprender a mudar isso também. Perfeito? Perfeito, Gustavo. E a composição colorida? Deve ser assim uma coisa de outro mundo. Não. O plot, ele plota em monocromático, né? Vamos dizer assim. E o plot RGB plota a nossa composição colorida, tá bom? Você passa novamente a imagem, e aí existem aqui esses parâmetros, né? Quem vai no canal R, quem vai no canal G, quem vai no canal B. Beleza? E esse outro parâmetro aqui também, que foi o que o Rodrigo falou, tá? Que é a expansão do histograma. Aqui eu vou passar 100, esse parâmetro, tá? Pra gente dar uma olhada. Banda 3, 4 e 1. Olha só, tá bem apagadinho, né? Igual que a gente fez lá na interface gráfica, né? Quando a gente expandiu o histograma todo. Aí agora com a expansão, olha a diferença, né? Muita diferença. Simples com uma linha, a gente já consegue salvar, já consegue gerar esse cara. Inclusive aqui também, se eu quiser salvar essa figura, tá? Uma figura, eu vou pôr no meu trabalho. Você vem aqui no export, salva como imagem, como PDF, enfim, tá bom? Tipo clipboard, né, também? Tem, e aí você pode salvar também como um raster, existe uma função que chama write raster, e você escreve ele em disco, né? E aí já não é mais na lógica de uma figura para ir para um trabalho. Mas, olha só, aqui é o stretch, tranquilo, dentro da função plot RGB. Beleza, Gustavo, tranquilão. Mas eu quero rodar o stretch na lógica ali dos tons de cinza. Como é que eu faço? Existe uma função do pacote raster que chama stretch, tá? E aí ela recebe o seu conjunto de dados e o quantio, o percentil mínimo e o máximo. Então, 0,02, 2%, 0,98, 98%. Beleza? Aí a gente roda esse cara aqui, tá? Vai demorar um cadinho, pronto, já foi. Porque ele vai rodar em todas as bandas, ele vai expandir todas as bandas, com esses parâmetros. Eu poderia colocar mais, tipo 5,95 e por aí. Aí agora, eu quero visualizar duas delas só que na mesma figura. Não quero visualizar todas. Eu quero visualizar uma original e uma com expansão. Aí a gente vem com esse cara aqui, ó, esse par, tá? É quem vai fazer como se fosse o esqueleto, o template da minha figura. Eu vou falar para ele, ó, você vai receber uma figura que tem uma linha e duas colunas, porque são duas figuras. Eu vou colocar a banda 1 original
e banda 1 expandida, tá? Com tons de cinza. Eu basicamente copiei e colei desse cara aqui, beleza? E o que é esse mar? Isso aqui são parâmetros de margem, né? Esse margin, que geralmente o R, se eu não dar não colocar nenhum parâmetro desse, ele vai colocar os dois plots bem afastados, assim, tipo, bem afastados mesmo. Aí, se eu coloco esses parâmetros de margem aqui, eu posso controlar o quão afastados eles estão, em termos de esquerda e direita e em cima e embaixo também, tá? E aí, por exemplo, vamos rodar esse cara aqui, pra gente dar uma olhada. Olha só. Vem pra cá. Olha aí. Banda 1 original. Ficou meio encavalado, porque eu coloquei uma margem muito pequena, né? Mas tá aqui. Banda 1 original, banda 1 com expansão, com barra de cores, com coordenadas, tá bom? E agora, para finalizar, porque já tá muito tarde, a gente vai calcular um índice. Nossa, calcular um índice, então, deve ser uma coisa de outro mundo. Cara, olha só. Simples, simples. Lembra que eu falei que a gente consegue acessar bandas específicas, né, por meio aqui dos colchetes ou do dólar lá? Utiliza essa mesma lógica. Parece muito com o quê? A calculadora raster do QGIS, né? Que também é praticamente igual do Snap também. É desse jeito. Eu vou calcular o NDVI como? Como é que é o NDVI, gente? Infravermelho próximo, mais conhecido como banda 4, menos vermelho, mais conhecido como banda 3, dividido por infravermelho próximo mais vermelho. Já rodei o NDVI. A gente vai visualizar esse cara. Muito simples também. Plot NDVI. Lembra o plot sem nada? Ele sai com aquela rampinha de cores. Acho que eu tirei aqui, não excluí. Ele sai com aquela rampinha de cores bonitinha. Então, aquela rampinha de cores fica muito legal pro NDVI. Olha só. Então, olha só, pessoal, o resultado que a gente tem aqui. Tá? Bem bonitinho, já com a nossa barra aqui, né, de cores, com os valores, tá? De NDVI, calculadinhos, bonitinho. A nossa grade também. Deixa eu excluir aqui, que eu acho que tá meio que travando um pouquinho. A nossa grade também aqui de coordenadas, tá? Então, muito simples da gente fazer esse tipo de processamento, que é um processamento básico, mas é muito demandado, tá?